Eu não sei você, mas existe muita expectativa no meu coração para essa noite, amém? E vamos lá, né, no versículo tema. Eu confesso que desde quando o pastor Edgar, ele me chamou, eu tenho lido, relido, lido esse texto, e é um texto que eu gosto muito, porque esse texto, ele foi feito para nós, foi feito ali falando da glorificação de Jesus, não é? Ele começa falando nos primeiros versículos e depois ele fala, ele pede a Deus a oração pelos discípulos, para que os discípulos continuassem firmes, para que eles pudessem ser fortalecidos, para que os livrassem. E ele também fala de mim e de você, daqueles que iriam crer nele. E é uma das orações mais poderosas que Cristo poderia fazer por mim e por você, porque era nos guardando, era testificando aquilo que Ele tinha feito através da pessoa bendita do Pai, e aquilo que Ele estava fazendo como uma obra regeneradora, e o que o Espírito faria em nós depois. E aí nesse versículo 17, que é o nosso tema, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu fiquei pensando nesse tema, e estudando e pensando nesse texto, o que ele significa, o que ele representa para nós. Uma das coisas que a gente percebe que ele estava falando era para o povo dele. Ele estava falando de si mesmo, ele fala dos próprios discípulos, para que eles pudessem ser guardados e separados, porque eles eram os caras diferenciados daquele momento. E ele fala de nós, que um dia viríamos a crer nele, porque nesse plano eterno de Deus, ele já tinha todas as coisas arquitetadas, eu creio assim. E quando ele traz essa verdade para nós, irmãos, essa é um ensino, é um fortalecimento para mim e para você que pertence a Ele. Então nessa noite eu quero falar de identidade de filho. É entender qual que é a nossa identidade de filho. É entender qual que é o nosso papel, como a pastora orou aqui, qual que é o nosso papel relevante nesse reino, qual que é o nosso lugar, qual que é a nossa resposta nesse reino. E essa resposta nós só podemos encontrar na palavra de Deus. Nós só podemos encontrar nela, para que nós possamos andar em santidade, porque esse é o tema. Sermos santificados, não há outro meio de graça mais poderoso do que a palavra. É claro que nós vamos orando, nós vamos tendo comunhão, nós participamos dos sacramentos da igreja, mas é a palavra que diz quem Deus é e quem nós somos nele. E quando Jesus ele libera essa oração, ele fala: santifica-os na tua palavra, santifica-os nessa verdade. É porque, meu irmão, minha irmã, se nós não andarmos pautados na palavra do Senhor, a gente vai tropeçar, e o nosso tropeço vai ser feio, porque a gente não vai conseguir se levantar, porque tropeçar todo mundo tropeça. Mas a palavra, ela nos dá base para voltar para este lugar de filho, para essa identidade de filho. E eu comecei a escrever algumas coisas. Então, de acordo com a doutrina cristã, a santificação, o que é uma separação? É uma santidade, ela se trata da renúncia, daquilo que a gente entende que é mal, daquilo que a gente entende que corrompe aquilo que Deus é. Isso é conceito, e conceito de santidade todo mundo sabe, é ser separado. Todo mundo sabe, mas a prática que é diferente. O viver a santificação, o viver a separação, meu irmão, de novo, é só com a palavra de Deus, é só emergindo na palavra de Deus, é só conhecendo a palavra de Deus e fazendo dela a nossa bússola. Lá, né, o sábio, ele diz que ela é um escudo forte, a palavra, para todo aquele que nela confia. Porque a palavra, ela nos defende. A palavra, ela também nos corta, ela é penetrante, mas
mas ela nos defende. E ela é um escudo forte para aquele que se refugia, que se esconde nela. E quando eu entendo a minha identidade de filho, o melhor lugar para eu me esconder é atrás da palavra. Porque é aquela parada, né? Você vai orar ao Senhor a palavra, e como que Deus, Ele pode voltar atrás naquilo que Ele falou? Mas tem que conhecer a palavra. Dentro da nossa, né, porque eu sou batista, irmãos, não sou da Lagoinha, mas eu sou batista. Inclusive a igreja mãe aqui do outro lado, aqui, né, Simone? Tem uns veredianos aí, Fernanda, é tu? Dentro da nossa confissão batista, fala que a santificação, ela é uma santificação progressiva, ou seja, ela é uma obra de santificação do crente por meio da graça e das decisões que nós tomamos após o nosso nascimento. Então lembra quando eu disse que ele estava falando aqui para crente? Então essa palavra é para mim e para você. Porque a partir do momento em que o Senhor nos encontra como templo dele, presta bem atenção nisso, hoje nós temos escolha nele. Porque todos os dias é colocado para mim e para você um caminho de vida e um caminho de morte. E é pela palavra de Deus é que nós conseguimos escolher qual que é o caminho da vida. Por isso que é algo que é progressivo. Todos os dias, quando nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos tornamos mais santos. E como diz a palavra, né? Que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E essa luz, ela só pode brilhar pelo poder da palavra. Não tem como viver uma vida santa, uma vida separada, entender propósito e viver o propósito de Deus, se a palavra não for o nosso alicerce, não for a nossa âncora. Não há como. Não tem jeito. Nós tivemos uma pessoa no ministério de louvor, ela passou a mesma situação que eu. Há uns anos atrás, o meu ex-marido, ele saiu de casa. E ela passou a mesma situação, anos depois. E um dia, conversando comigo, ela falou assim: Gê, eu queria muito ter a força que você tem. Eu olhei para a cara dela. Eu queria muito ter conseguido superar como você superou. E eu olhando para a cara dela. Porque eu não consegui. E aí, né, gente, eu tive que falar com ela. Falei, sabe por quê, Flor? Porque a sua vida foi baseada em canções. Ela não foi baseada na palavra de Deus. Nossa, mas eu acompanhei ela. Canta divinamente. A Fernanda deve saber de quem eu estou falando. Canta muito. Ela foi quando nós gravamos CD, ela estava lá fazendo um solo. Canta muito. Mas a vida dela era baseada em canções. E por mais que canções sejam inspiradas pela palavra de Deus, ela não sustenta ninguém. Não sustenta ninguém. O que nos sustenta é a palavra. O que nos sustenta é a palavra. É a palavra. E nesse tempo que eu estava estudando para estar aqui hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu falei, Deus, logo essa, porque é uma palavra que ela é diária na minha vida. Quando eu me converti em 2000, eu entrei para dentro do meu escritório. Durante 3 dias eu li a Bíblia toda. 3 dias. A galeria era aberta às 7 horas da manhã e era fechada às 10h30 da noite. Eu entrava na galeria às 7 horas, onde era o meu escritório, e saía de lá no horário fechado. E eu li a Bíblia em 3 dias. Eu vim do satanismo, gente. Eu vim de uma vida pervertida. Eu era uma mulher que gostava muito de estudar, e eu sabia muito do ocultismo, então eu precisava estudar a Bíblia. Se a verdade de Deus está na palavra, eu preciso comer essa palavra. E aí, quando eu cheguei em Salmo 119, eu esbarrei, por isso que eu levei 3 dias, porque eu fiquei quase metade de um dia esbarrada em Salmo 119, num único versículo. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. E eu,
precisava ter os meus olhos desvendados. Porque eu fui recrutada dentro de uma seita aos 14 anos de idade. E durante 7 anos eu fui ali catequizada, essa é a palavra, para fazer parte de uma irmandade e para fazer parte de um projeto satânico. Eu vivi a minha adolescência e a minha juventude sendo bombardeada por aquilo que Satanás, ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. E quando eu me deparo com essa identidade, que agora você é nova criatura, Gerciane. Me converti numa quinta-feira, num culto lá, ouvindo Romanos 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Olha só. E eu fiquei aqueles 3 dias lendo a palavra, e quando eu parei em Salmo 119, 18, eu falei: Deus, eu preciso que os meus olhos sejam abertos, e eu preciso ter paixão por essa palavra, igual esse cara está falando aqui. Esse cara está falando que a tua palavra é primazia, que ela é lâmpada, que o coração do jovem, ela só fala de palavra, só fala de palavra. Então eu preciso, desvenda os meus olhos. E é isso que nós precisamos pedir hoje para o Senhor. Essa é a minha oração todos os dias. Se você pegar a minha Bíblia, se você pegar os meus cadernos, os meus diários, se você tem paredes da minha casa que tem pedacinhos escritos: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa... Loucura, dentro do negócio do banheiro você vai encontrar. Porque essa tem que ser a nossa oração diária. Esse tem que ser o nosso apelo diário para o Senhor. Deus, porque, meu irmão, só vamos conhecer e permanecer no Senhor pelo poder da palavra dEle. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não há outro caminho. Como eu disse, não é pela música, não é pela dança, não é pelas muitas obras, meu irmão, mas é a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te resguardar. É a palavra que vai, meu irmão, te proteger. É a palavra que vai te impulsionar. Mas nós precisamos viver essa identidade de filho, porque o filho, ele quer ser, ele quer estar onde o pai quer que ele esteja. E quando nós lemos aqui, ele fala: olha, que eles sejam um com eles, para que eles também sejam um como nós somos um. Esse é o desejo de Deus para mim, para você. Essa unidade com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Mas isso vai ser pela palavra. Separados pela palavra. Direcionados pela palavra. Vivificados pela palavra. Quanta gente morta dentro da igreja, quanta gente desanimada dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque não rumina a palavra, não vive a palavra. Crente sem palavra é frouxo, é fraco. Crente sem palavra é vítima para Satanás. Crente sem palavra, meu irmão, sem ter a palavra vibrando no seu coração, ele é presa fácil lá fora. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu lidero muitos jovens na missão. Hoje eu tenho que começaram comigo pequenos, pré-adolescentes na missão. E tem gente hoje fazendo mestrado. Tem gente hoje que é jornalista, que é enfermeiro, tem advogados. E eu quero confessar uma coisa: todas as vezes que um jovem meu, que eu cuido, fala para mim: Gê, passei, olha, a minha nota no Enem, eu vou entrar na universidade, eu tremo nas brasas. Quem aqui, que líder aqui que é assim? Eu acho que não tem nenhum líder, né, pastor? Sabe por que a gente treme na base? Porque muitos de vocês, e agora eu vou direcionar, jovens que estão aqui, vocês não estão alicerçados na palavra de Deus. E vocês são presa fácil lá. Há uns anos atrás, eu ganhei uma bolsa para poder fazer uma especialização na Federal. Eu perdi a bolsa, eu não dei conta, pastor.
Porque quando eu não era cristã, eu fazia administração de empresa numa faculdade privada, mas de vez em quando eu ia no campus da Federal para trocar ideia, debates, a gente fazia aquelas coisas. A gente tinha até roupa, meu curso tinha roupa, povo do direito, povo da administração, a gente tinha roupa para poder frequentar a sala de aula, a gente não podia de qualquer jeito. Pessoal a gente tinha que, as mulheres meio salto, a gente não podia entrar no campus de qualquer jeito não. Aí no meu primeiro dia lá, para conhecer lá, né, os professores, para ver como é que é, as moças de topper, de short, jeans rasgado, sabe aquele short assim, que crente não usa, né? Tem certeza, não usa. Aquele short assim, que faz aquele trem assim, ó, que parece assim as calcinhas das meninas, crente não usa, eu tenho certeza. E eu falei, que isso aqui? Gente, uma zona. O povo fumando nos corredores, nos patamares das escadas. Cheiro de maconha era mato naquele lugar. Não dei conta. Eu falei, ou eu vou matar um aqui, ou eles vão matar. Então eu vou largar essa porqueira desse trem. Porque eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu me conheço, irmãos, eu sou mó ignorante com algumas coisas. Eu dou voadora. Eu dou voadora. Aquilo não é lugar para aquilo, eu ia brigar, porque aquilo não era lugar de ter aquela postura. Eu ia ser a chata. Então assim, vou sair fora desse trem. Isso daqui não dá para mim, não me cabe. Então quando um jovem fala, nossa, eu vou fazer tal curso, eu falei, meu pai, guarda essa mente. Eu não vou nem falar qual que é o curso aqui. Tem um determinado curso que eu fico os 4 primeiros semestres de jejum e oração pelos meninos. Deus vai guardando a mente, Senhor, vai livrando de todo sofisma, de todo engano. Porque o camarada, quando entra para a faculdade e começa a escutar as paradas de filosofia, as paradas de sociologia, as paradas de antropologia, ele pira. E ele chega para mim, chega para os pais assim, mas é porque a palavra não é bem assim não. Não é bem assim não. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, Gê, mas não é bem assim. Eu falei, camarada, você quer discutir? Aí eu sou chato. Você quer discutir teologia comigo? Você vai discutir comigo teologia? Você está me apresentando aí. E eu sou cientista também. Eu sou da área da antropologia. Então você vai discutir comigo, velho. Teologia com cientista, meu irmão. Sabe por quê? Porque vocês não são alicerçados na palavra. E nessa noite é noite de pedir, rasgar o coração. Falei, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a sua palavra, contemplar as maravilhas. Porque, irmãos, é maravilhas, literalmente. De tantos apuros que a palavra nos livra, meu irmão. Quantos aqui, já ali no momento de aflição, você dobra o seu joelho e você fala, Deus fala comigo. Mas não é aquela parada de abrir a Bíblia não, tá ligado? Não é aquele trem assim, fala comigo Deus, abre a palavra não. É aquele texto quando Jesus fala assim, e o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas que eu vos ensinei, é a palavra. E aí você está ali no momento de aflição, no momento de luta, no momento de angústia, no momento de tribulações, o inimigo se levantando, e você dobra seu joelho e fala, Senhor, fala comigo. E Ele vem e debulha uma palavra no seu coração. Meu irmão, de repente, o problema não é resolvido, mas você se levanta fortalecido pelo poder da palavra, não por um pensamento. Então nós precisamos pedir ao Senhor, desvenda, Deus, os meus olhos. Desvenda os meus olhos. O que Jesus estava fazendo era uma oração para o povo dele. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, Senhor, coloque em mim paixão pela tua palavra. Porque sem paixão pela palavra, como eu disse, nós vamos ser fracos, nós vamos ser frouxos. Nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós vamos ser levados por qualquer coisa. Irmãos, eu tenho uma matéria lá que eu tô estudando. E eu
pegando vídeos de pessoas chegando, usando a palavra de Deus para deturpar quem é a pessoa do Senhor, usando a própria palavra, porque, irmãos, a mãe de todas as heresias é a Bíblia. A mãe de todas as heresias, inclusive a irmandade que eu fazia parte, é tirado da Bíblia, é um texto da Bíblia. O satanismo, ele é tirado de dentro da Bíblia, para pautar as convicções dele. Então, a Bíblia, se você não conhecer ela de fato e verdade, tem um monte de gente aí, falando que é de Deus, entregando situações que é de Deus, levando um monte de ovelhas para pastar em pastos estranhos. Sabe por quê? Porque não está alicerçado na palavra verdadeira, não tem pedido Deus discernimento e paixão pela palavra. Vou contar uma coisa que aconteceu, porque como eu falei com vocês, eu era uma pessoa que eu sempre estudei, e eu precisava conhecer Deus, e eu só podia conhecer Ele pela palavra. Foi ano passado, na pandemia, eu fui pregar numa igreja de um pastor muito querido aqui da região, de uma outra denominação, ela não é batista. Tinham 4 irmãos na igreja, tinha o pastor e mais 3 irmãos. E eu falei, irmãos, não preciso pregar com o microfone, né? Ele não prega com o microfone, eu preguei com o microfone. E eu preguei, pastora, para aqueles irmãos que estavam ali. E esse pastor, ele é um homem muito de Deus, sabe? Ele chegou para mim e falou assim, minha irmã, deve ter um culto aqui na minha igreja, que a igreja vai encher. Eu falei, mas o que tem a ver isso, pastor fulano? Não, porque eu quero que você venha quando a igreja estiver cheia. Eu falei, mas o que tem? Que situação é essa? Minha irmã, porque quando você estava pregando, parecia que você estava pregando para mais de 1000 pessoas. Eu falei, sabe por quê, pastor? É porque a palavra, ela é muito valiosa. A palavra, ela é muito valiosa. A palavra de Deus é o bem mais precioso que a gente podia ter. É na palavra que fala que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. É na palavra que fala que nós somos selados com o selo da promessa, meu irmão. É a palavra. Você está entendendo porque a gente precisa ser apaixonado pela palavra? Porque quantos ventos vierem, a gente se esquiva pela palavra. É porque é na palavra que eu sei quem eu sou diante de Deus. Pobre, pecadora, miserável, mas alcançada pela graça. Porque a palavra diz que o amor dele me amou primeiro. E tem um monte de crente frustrado dentro da igreja. Tem um monte de crente com sintomas de depreciação, que não é amado, que não é querido. Sabe por quê? Porque essa verdade da palavra não entrou dentro do seu coração. Porque quando a gente lê a palavra e entende que nós somos amados primeiro, meu irmão, o camarada pode chegar para você, pode falar o que quiser, que você bate no peito e fala, ele me amou primeiro. Eu sou do meu amado e ele é meu, e a bandeira sobre mim é o amor. Está entendendo? Porque nós precisamos esmiuçar a palavra e nos imergir nela. Porque é nela, meu irmão, que nós vamos nos refugiar. Por isso que tem um monte de gente doente, porque não consegue encontrar cura nessa palavra, que cura todas as dores, que é elas emocionais e que elas físicas, se Ele quiser. E se Ele não quiser, a gente também vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem que estar imergido na palavra. E essa palavra, como eu disse, Ele ora para os discípulos, separa, santifica-os. E é tão interessante, quando a pastora orou, eu falei, interessante, porque ela fez uma oração que eu também fiz ao Senhor. Que Deus, nessa noite, Ele abrisse os nossos olhos de tal maneira para que a gente pudesse entender o nosso propósito na terra. E olha o que Ele fala no versículo 18.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Querido, se eu mergulho na palavra de Deus, eu vou ser santo e parecido com Deus a cada dia. E aí, o Senhor vai ter toda a propriedade, e o Senhor vai ter todo o prazer de lançar a minha e a sua vida nesse mundo para também ser luz lá. Porque esse é o propósito, esse é o sentido da igreja existir. Ele pede, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Meu irmão, e como eu disse, todos os dias é uma escolha, é uma caminhada minha e sua, escolher o caminho de vida e o caminho de morte todos os dias. Porque existe um papel aqui para mim e para você, como santos e separados, manifestar a glória de Deus nessa terra, e só pela palavra. Nós estamos vivendo um tempo, eu tenho dito isso onde eu tenho ido pregar, conversando com as pessoas. Esses 2 últimos anos de pandemia, e eu tenho 22 anos na missão. Esses 2 últimos anos aí da pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida na missão. Sabe por quê? Porque os campos, eles estão brancos, mais do que nunca. Eu não sei se os pastores conseguem ter essa percepção. As pessoas, elas estão sedentas. E você sabe quem vai dessedentar essas pessoas? Sou eu e você. Mas para isso, tem que ser apaixonado pela palavra, para que possa desembocar, como diz os irmãos pentecostais, desembocar lá naquele vaso que está precisando ser cheio. Meu irmão, e o que as pessoas lá fora precisam está em mim, é você. Cristo em nós é a esperança da glória. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Irmãos, e muitas vezes nós temos procrastinado a nossa leitura bíblica. Muitas vezes nós temos feito tantas coisas. Faz aí, ó, não tem no celular da gente? Tem aí uma forma da gente ver quanto tempo que a gente gasta no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no aplicativo de banco. Tem? Chega na sua casa e faz um levantamento da sua meta diária. O que tem acontecido? E aí eu te pergunto, o que você tem gastado com a palavra? Eu leio um versículo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ler um versículo não vai te sustentar diante das batalhas e das guerras que estão para vir aí, não. Eu medito no versículo. Meu irmão, eu conheço crente que tem 20, 10, 5 anos, nunca leu a Bíblia inteira. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, não. Não vou pedir para você levantar a mão aqui, não. Mas crente que nunca leu a Bíblia toda, porque quando chega na genealogia, não, que tem que dar um travamento, eu não consigo entender nada. Vai lendo, meu filho, sem entender, uma hora pega no tranco. Crente que não lê Bíblia, crente o povo fala, né, que a gente conhece o camarada é pela Bíblia dele. Agora, como tem a moda do celular, né, aí que fica difícil de conhecer o camarada, se ele lê Bíblia ou não. A gente conhece o crente como está a Bíblia dele. A capa é suja, está cheia de pegada de mão, tem aquelas páginas amarelas que você ora, né, sobre ela, e a lágrima cai, o catarro também. Isso é Bíblia de crente que lê Bíblia. Bíblia de crente que lê Bíblia é assim, toda manchada de catarro, de lágrima. Porque enquanto ele ora, ele chora na presença do Senhor. E Deus fala comigo aqui. Porque é de boa a profecia. Eu creio em profeta. De vez em quando Deus usa a mula aqui. Eu creio, meu irmão. Mas essa profecia aqui, ó, essa aqui não falha não, tá? Quando eu leio isso aqui com propriedade, meu irmão, não tem assim, será que era isso que o profeta queria me dizer? Não, porque a palavra, o que ela falou, está falado.
Então, crente que lê Bíblia, crente forte, é Bíblia encardida, é Bíblia marcada. Sabe por quê? Porque ele usa a palavra. E você, meu irmão, e aí eu te pergunto, você é um camarada que tem página encardida na sua Bíblia? Se não tem, começa a pedir: Deus, eu quero ter Bíblia, eu quero ter página encardida na minha Bíblia. Eu preciso ter. Não é para provar para mim, nem para o pastor Edgar, nem para a pastora, não, meu irmão. Isso não é para provar nada para ninguém, não. Isso é para te fortalecer no Senhor. Sabe por quê? Porque você pode estar passando por alguma coisa, você vai procurar o pastor, você vai me procurar, eu vou orar por você e tal, eu posso te dar uma palavra, vai ser legal, você vai ficar, meu irmão, mas a palavra de Deus, ela aquece e tranquiliza a alma. E se nós queremos viver essa identidade de pessoas separadas, essa identidade filho, é só pela palavra. Você precisa encontrar contentamento na palavra. Você precisa decidir, meu irmão, decidir ler a palavra todos os dias e praticar aquilo que está nela. Eu gosto muito de série, documentário. Nossa, eu sou assim. Acho que todos os documentários possíveis e imagináveis que existem no mundo, eu acho que eu já vi. Eu gosto demais. E eu tenho uma irmã em Cristo que ela fez uma assinatura, né, desses negócios de streaming aí. E aí, eu estava vendo demais, sabe, pastor? Acorda de madrugada, Netflix. Acorda antes do horário, Netflix. Vamos fazer comida. Põe ali, vamos ler, vamos assistir. Levando o menino pro treino, vamos. Dentro do ônibus. E eu falei: gente, esse trem tá errado. Esse negócio tá errado. Não tô fazendo apologia pra você não assistir não, tá, gente? Não é isso não. É porque de repente, você jovem, o que você tá vendo não é tentação, mas pode ser uma distração. Estava vendo documentário. Não estava pecando, mas estava me distraindo. Estava roubando o meu tempo com a palavra. Eu gosto muito de ler. E o meu pastor também, ele lê muito. Meu pastor lê uns 2, 3 livros por semana. E eu fico na cola dele, né? Se eu leio 2, se eu leio 3, eu vou ler mais. Eu leio mais, eu leio mais. E ele lê um por vez. Eu leio 2, 3 livros de cada vez. Eu falei: não, eu tô lendo. Mas assim não dá. Assim, não, eu leio 2, toda a vida, eu sempre fiz assim, li 2, 3 livros de uma vez só. E o meu pastor chega para mim: olha o livro que eu estou lendo. E aí eu falei com ele: pastor, eu fiz um propósito esse ano com Deus. Eu só vou ler os livros que são relacionados à minha pesquisa, ao que eu estou estudando. E eu só vou ler Bíblia. Não é tentação, mas é uma distração. E aí nós precisamos ver o que tem sido uma distração, que tem roubado o tempo da palavra de Deus em nossa vida. Porque, como eu falei, lá fora, aqui está tudo belo, gente, aqui dentro. Aqui dentro a gente está um monte de crente. Aqui o negócio está tranquilo. O pastor está ali carregando a filha dele. A outro lá também com o bebezinho. Aqui você está tendo o seu olhar. Aqui você está cantando. Aqui você chora. Aqui você é abraçado, você é reconciliado, você é acolhido. Mas quando a gente sai daquela porta para fora, o pau está cantando. São muitas investidas emocionais. E você jovem, outro dia eu estava lá para pegar um ônibus lá na estação. Aí eu desci a escadinha. Quando eu vejo um ônibus assim, o outdoor, eu falei: meu Deus, a propaganda atrás do ônibus, pura apelação para a sexualidade. A mídia, você está ali mexendo no computador, você está ali mexendo nas suas redes sociais, a apelação para a gente pecar a todo momento. A todo momento, jovem, você é bombardeado lá fora. Nós somos bombardeados lá fora.
Minha filha, a Rada, ela tem 13 anos, vai fazer 14 anos no mês que vem. Radassa, ela foi participar de um treinamento, não vou falar a base. Esse ano ela foi participar de um treinamento missionário, porque a Rada, né, eu tenho 2 filhos, o Azaf de 19 e a Rada, os 2 jogam futebol. O Azaf já não me acompanha tanto por causa, né, da vida dele, e a Rada consegue me acompanhar um pouco mais. Ele é muito envolvido na missão, por causa da rotina dela dar. Então ela foi participar desse treinamento. Foi muito de Deus para a vida dela, né? Porque assim, eu sempre falo com ela: minha filha, você tem que ser liderado por outro missionário, para você ter outra pegada, para você ter outra experiência. Mas ela só quer ficar debaixo da minha sombra. E ela foi para essa missão e ficou lá alguns dias. Mês de janeiro ela ficou em treinamento nessa base missionária, fazendo prático e tal. Dentro da base, pastor, uma jovem, e lá os meninos até 24 anos, de 13 a 24 anos, tinha algumas crianças, filhos de obreiros. Ela chegava, presta atenção, para um adolescente falar assim: eu acho que você é bi. Chegava para outro adolescente: eu acho que você é bi. Eu acho que... Olha o que essa garota, ela estava disseminando num local que ali só tinha filhos de pastores e missionários. E aí eu te falo, se você não está alicerçado na palavra, essa palavra vem e ela entra e você começa a pensar: por que será que ele está falando isso de mim? Será que eu tenho trejeito? Será que é uma verdade? Para fora da porta é esse o mundo, jovem, que você vai enfrentar, que você enfrenta todos os dias, lá na sua universidade, lá na sua escola, com a sua família, que às vezes não serve o Senhor. Os meninos, eu falo pelo Azaf, viaja aí, fica naqueles hotel pica das galáxias, e os caras arrumando os meninos de menor, que agora que o Azaf tem 19 anos. Guilherme, isso acontece, né? Guilherme, nosso atleta do futebol americano. Às vezes a própria comissão técnica. É normal levar meninas nada, garotas de programa, para os meninos. E aí, se você não é alicerçado na palavra, se os seus olhos não forem desvendados, se não há uma paixão pela palavra, o que tem? O que tem? Está todo mundo fazendo, porque hoje é normal ficar dentro da igreja. Aquele que tem os olhos desvendados com a palavra, jovem, você é separado com um propósito eterno. Se você é alicerçado na palavra, se você está sendo santificado pela palavra, a proposta vai vir, mas você fala assim: olha, isso aí não me apetece, isso aí não me satisfaz, porque como nós cantamos aqui, não há nada que eu queira mais do que a sua presença. Tem que ser muito valente e cheio de Deus, separado e abastecido pela palavra de Deus, para renunciar às bandejas que estão aí. E é isso que Deus espera de você, jovem. É isso que Ele espera de você. Você é templo do Espírito Santo. Templo. E não sabeis vós que não há comunhão entre luz e trevas? Que esse corpo aí é seu, não é só seu, ele é do Senhor. Se não tiver alicerçado, se não for santificado pela palavra, vai cair e o tombo vai ser feio. E sabe qual que é o problema maior? Porque quando nós não somos alicerçados na palavra, a gente cai e fica tombado. Esse que é o problema, porque tombar todo mundo tomba, eu tombo toda hora, todo dia. Da porta para fora, é isso que você vai enfrentar.
Então viva a identidade de filho que você é. Você foi lavado e remido. Você foi escolhido pelo Senhor. Às vezes eu estou lá em casa no devocional com os meninos, e às vezes conversando de alguma coisa, e eu falo para eles, com lágrima nos olhos: oxalá, se eu com os meus 13 anos de idade, eu tivesse aí no lugar que você está. Quem me dera. Claro que há um propósito eterno em tudo. Então você que está aí sentado, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está ouvindo as melhores coisas que você poderia ouvir na face dessa terra. Se um dia eu tivesse a oportunidade que você tem, eu tinha feito menos merda na minha vida. Se eu tivesse jovem, tido a oportunidade que você tem de sonhar com o ministério, de ver seus pastores aqui na frente falar assim: um dia eu quero ser como aquele homem de Deus. Meu filho Azar vai tocar aqui amanhã de manhã, pastor, lembrei, com os meninos da banda. Meu filho, para a glória de Deus, e minha filha, foi criado, eu ministrando louvor, pregando, meu menino, ou quando eu ministrando louvor, debaixo da bateria, ou debaixo do meu pé. E hoje meu filho é um dos músicos da igreja. 19 anos, começou a tocar bateria com 8 anos de idade. Você tem essa oportunidade de olhar para os músicos aqui criança. Você jovem que ainda não se envolveu com nada, ver as meninas dançando do balé e sonhar. Você está no melhor lugar. E para você permanecer nesse lugar, você precisa amar a palavra. Você precisa se entregar para as verdades dessa palavra e ser parecido com o seu Pai que é santo. Que as pessoas olhem para você e te vejam o jovem, a jovem separada que você é. Você olha lá para o mundo, você pode estar perdendo alguma coisa, mas você está ganhando experiências com o Senhor, e está se forjando como um bom soldado, preparado para uma batalha muito maior. Que Deus possa desvendar os nossos olhos nessa noite. Eu vou falar como Paulo. Me entendam, ele fala assim: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu amo a palavra de Deus. O que me fez, olhando para trás, o que me fez, o que me fortaleceu na igreja, que me segurou, foi a palavra. Porque naqueles 3 dias que eu li a palavra, eu pude ver quem Deus era, e o que Ele queria fazer na minha vida, e o que Ele ainda está fazendo na minha vida. E assim também é sobre você. Então minha oração é que você seja tão apaixonado pela palavra como eu sou. Meus meninos lá em casa falam assim: mãe, você é até chata. Já fez devocional hoje, já leu a Bíblia, e aí como é que está a palavra? Como é que está? Nos nossos encontros, nos trabalhos missionários, amo louvor, sou da música, mas a palavra, igual quando eu perguntei, pastor, quanto tempo? Ele aqui, o negócio é a palavra. Eu amo isso, porque é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra que vai nos mostrar todos os dias que nós pertencemos a um Deus de amor, um Deus de graça, mas como o pastor disse, um Deus também de justiça.
Porque essa palavra aqui, ela vai cumprir para a justiça ou para o juízo. Qual é a parte que nós vamos estar nela? Amém? O que a gente aprende com esse livro do capítulo 17 de João é orar para que a igreja seja santificada e fortalecida no Senhor. E é isso que nós vamos orar. E eu queria te convidar, jovem, você que está aqui. Posso, pastor, orar pelos jovens? Eu queria que você que entendeu mais ou menos o que Deus falou aqui. A Bíblia fala o seguinte: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu queria convidar você, jovem, que quer fazer um compromisso, não com o seu pastor, não com esse congresso, não comigo, porque eu não posso dar para vocês nada, mas um compromisso com o Senhor, de se dedicar à palavra de Deus. Eu queria orar por você aqui hoje.